Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Desgraça para as cidades às margens do lago. Então, Jesus começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestido-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Até então, repreendera indistintamente todos os judeus. Agora o faz chamando certas cidades pelo nome, as quais não queriam se converter, mesmo tendo nelas pregado de maneira especial. Por isso disse. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. São Jerônimo. A exprobação das cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum é dada neste capítulo, porque, depois de verem tantos milagres e virtudes, não quiseram fazer penitência. Por isso disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. São João Crisóstomo. Diz o nome da cidade, isto é, Betsaida, pátria de muitos apóstolos, para que não pensassem que todos ali eram maus por natureza. Filipe era de Betsaida, além de outros 2 pares dos chefes apostólicos, Pedro e André, Tiago e João. São Jerônimo. A palavra ai nos mostra quanto o Salvador lamentou por estas cidades, que depois de verem tantos prodígios e virtudes, não fizeram penitência. Rábano Mauro. Corazim quer dizer meu mistério, e Betsaida, casa dos frutos, ou casa dos caçadores. São cidades da Galiléia, situadas no litoral do Mar da Galiléia. O Senhor lamenta por estas cidades, que em outro tempo possuíram o mistério de Deus, devendo dar frutos de virtude, e às quais o Senhor havia enviado caçadores espirituais. São Jerônimo. E são preferidas a elas Tiro e Sidônia, cidades entregues à idolatria e aos vícios. Por isso segue. Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. São Gregório Magno. O cilício simboliza a aspereza e a dor pelos pecados, e a cinza a poeira dos mortos. E por essa razão, ambas essas coisas costumam ser empregadas na penitência, para que conheçamos pela aspereza do cilício o que fizemos por culpa, e examinemos pela poeira da cinza em que nos transformamos pelo juízo.
Rábano Mauro. Tiro e Sidônia são cidades da Fenícia. O nome de Tiro se traduz como estreiteza e o de Sidônia como caçada. Elas significam as nações que o diabo caçador prendeu na armadilha dos pecados, mas que o Salvador Jesus absolveu pelo Evangelho. São Jerônimo. Perguntamos agora, onde está escrito que Jesus fez prodígios em Corazim e em Betsaida? Lemos acima, Jesus percorria todas as cidades e povoados, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Presume-se, pois, que entre as cidades e aldeias nas quais o Senhor fez prodígios, estivessem também Corazim e Betsaida. Santo Agostinho. Não é verdade que o Evangelho não foi pregado naqueles tempos e lugares nos quais sabia previamente que tais coisas aconteceriam, das quais muitas ocorreram quando ele estava corporalmente presente. Mesmo tendo ele ressuscitado mortos, não quiseram crer. Vede que o Senhor assegura que Tiro e Sidônia teriam feito uma grande e humilde penitência se fossem feitos nelas os sinais de seu poder divino. Além disso, se também os mortos são julgados segundo as obras que deveriam ter praticado enquanto vivos, indubitavelmente eles teriam sido fiéis caso o Evangelho tivesse sido pregado a eles com tão grandes milagres. Disso parece seguir-se que não deveriam ser castigados, apesar de que, no dia do juízo, serão sim punidos. Segue, pois, mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Logo, aqueles serão castigados com maior severidade, e estes com mais benignidade. São Jerônimo. Isto é assim porque os habitantes de Tiro e Sidônia infringiram somente a lei natural, e as demais cidades, depois de infringirem a lei natural e a escrita, depreciaram os milagres feitos nelas. Rábano Mauro. Hoje vemos cumpridas as palavras do Senhor, porque Corazim e Betsaida não quiseram crer estando presente o Senhor, e Tiro e Sidônia depois creram no Evangelho pregado pelos discípulos. Remígio de Auxerre. Cafarnaum era uma cidade importante da Galiléia e muito célebre naquela província. Por isso, o Senhor a menciona de maneira especial, dizendo: E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. São Jerônimo. Em outro exemplar, encontramos: E tu, Cafarnaum, que foste exaltado até o céu, descerás para o inferno. Esta passagem tem duas interpretações. Ou descerás para o inferno porque resiste orgulhosamente à minha pregação, ou porque, tendo sido exaltada até o céu durante o tempo em que estive convosco, fazendo os milagres e maravilhas que presenciaste, depois deste grande privilégio que tiveste, serás condenado a suplícios maiores, porque nem assim quiseste crer. Remígio de Auxerre. Em comparação, não só os pecados de Tiro e Sidônia, mas os próprios pecados de Sodoma e Gomorra foram leves e por isso segue, porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. São João Crisóstomo. Com isso, ele aumenta a sua acusação, porque o fato de apresentá-los como piores, não só que os atuais, mas como os piores de todos os tempos, é uma prova muito grave de sua malícia. São Jerônimo. Sob o peso da condenação lançada contra Cafarnaum, que significa belíssima cidade, encontra-se Jerusalém, de quem é dito por Ezequiel: Sodoma foi justificada por ti. Remígio de Auxerre. O Senhor, que conhece todas as coisas, usa um advérbio de dúvida, talvez para demonstrar que o livre-arbítrio foi concedido aos homens. Segue: Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós.
É preciso compreender que o Senhor não fala da zona urbana da cidade, ou do campo, ou dos edifícios, ou das paredes das casas, mas dos seres humanos que habitam nelas. Há nesta passagem uma figura de linguagem chamada de metonímia, pela qual se toma o continente pelo conteúdo. E quando disse, no dia do julgamento haverá menos rigor, mostra claramente que no inferno há diversos suplícios, assim como no reino dos céus há diferentes moradas. São Jerônimo. O leitor atento poderá dizer: se Tiro, Sidônia e Sodoma poderiam ter feito penitência em vista da pregação do Salvador e de seus milagres, não há neles culpa em não haver crido, e a culpa recai sobre aqueles que não quiseram pregar a eles quando estavam dispostos a fazer penitência. A resposta para isso é fácil e clara, e consiste no fato de nós ignorarmos os mistérios das disposições da providência para cada caso. O Senhor tinha o propósito de não ultrapassar os limites da Judéia, a fim de não dar aos fariseus e aos sacerdotes qualquer pretexto para o perseguirem. Por isso, ordena aos apóstolos: não tomeis o caminho dos gentios. Corazim e Betsaida são condenadas porque não quiseram crer estando presente o Senhor. E Tiro e Sidônia são justificadas porque, à sua vez, creram nos discípulos do Senhor. Não me pergunteis a respeito do tempo, se vedes que todos os que creram alcançaram a salvação. Remígio de Auxerre. Esta passagem também pode ser interpretada desta outra maneira. Talvez houvesse muitos em Corazim e em Betsaida que certamente teriam crido, e em Tiro e Sidônia muitos que não creriam e, portanto, que não eram dignos do Evangelho. Logo, o Senhor pregou aos habitantes de Corazim e de Betsaida para que cressem os que haviam de crer, e não quis pregar aos habitantes de Tiro e Sidônia para evitar que fossem mais severamente castigados aqueles que não haveriam de crer e que se tornariam piores por conta do desprezo que teriam pelo Evangelho. Santo Agostinho. Certo debatedor católico, não desprezível, expõe esta passagem do Evangelho dizendo que o Senhor sabia de antemão que os habitantes de Tiro e Sidônia se afastariam da fé depois de crerem por causa dos milagres feitos diante dele. Então, movido de misericórdia, não quis fazer milagres nessas cidades para que não ficassem sujeitas a castigos maiores, abandonando a fé que receberiam do que se jamais a tivessem recebido. Ou de outro modo, Deus prevê de antemão os benefícios com os quais ele se digna de nos libertar. Esta é, de outra parte, a predestinação dos santos, isto é, a presciência e preparação dos benefícios de Deus, pelos quais, de maneira incontestável, são libertados todos os que são libertados. Aos demais, por outro lado, não resta outra coisa senão serem abandonados ao bloco da perdição, onde foram abandonados os de Tiro e Sidônia, que também poderiam crer se tivessem visto tantos sinais de Cristo. Mas o dom de crer não lhes foi dado e foi-lhes negado o de onde crer. Disto fica claro que alguns possuem naturalmente, na própria inteligência, um dom de compreensão pelo qual são movidos à fé, se ouvirem as palavras ou estiverem diante de sinais consoantes com seu discernimento. E, no entanto, se não forem, de acordo com o juízo mais alto de Deus, separados da massa destinada à perdição pela predestinação da graça, nem mesmo os ditos e efeitos divinos pelos quais poderiam crer serão acolhidos por eles, caso sejam ouvidos ou vistos. Na mesma massa destinada à perdição foram abandonados os judeus, que não puderam crer em fatos e poderes tão grandiosos e manifestos realizados em sua presença. O Evangelho, pois, não calou o motivo pelo qual não puderam crer, dizendo: apesar de haver feito tantos milagres em sua presença, não criam nele, porque Isaías disse também: tornou-lhes cegos os olhos, endureceu-lhes o coração. Não estavam, portanto, tão cegos os olhos, nem tão endurecidos os corações dos de Tiro e Sidônia, pois teriam crido caso tivessem visto sinais da grandeza dos que viram estes, isto é, os judeus.
Mas nem aos judeus foi útil o ter podido crer, porque não estavam predestinados, nem teria sido obstáculo aos de Tiro e Sidônia o não poder crer se tivessem sido predestinados, de modo que o Senhor iluminasse seus olhos cegos e quisesse retirar-lhes seus corações pétreos e endurecidos. Lucas dita esta passagem na sequência de outro discurso do Senhor, o que mostra que ele simplesmente dispôs suas palavras na ordem em que foram ditas pelo Senhor. Mateus, por sua parte, conservou a ordem dos fatos conforme a recordava. Então, disse, começou a verberar as cidades. Ou a palavra então, como julgam alguns, expressa um momento preciso, e não um período de tempo mais longo em que outras coisas poderiam ter sido ditas ou feitas. Quem admitir isso deverá reconhecer que as palavras do Senhor foram pronunciadas 2 vezes, uma vez que tais palavras se encontram repetidas no mesmo Evangelho em 2 circunstâncias diferentes, como sucede, por exemplo, quando recomenda aos seus discípulos que não levem alforge no caminho. Que há de estranho, então, no fato de uma palavra repetida 2 vezes ser mencionada por 2 evangelistas em ordens diferentes? Essa ordem diferente aparece sempre que se contam as coisas atendendo às diversas circunstâncias. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.